Muito boa noite para todas, todos e todes. Estamos aqui no nosso segundo e é com muita consciência que a gente vai fazer dessa meia horinha, desse nosso segundo programa, muito bacana. Eu sou Paulo Horta, professor da universidade, estou aqui me desdobrando em comunicação com essa turma maravilhosa do Desacato. Hoje à noite vou estar aqui com o Sebastião Costa, com o nosso Raulzito maravilhoso, com um convidada chocantérrima para trazer aquela informação que você precisa. E você que está lá no Instagram, do Zé Ruela Zuckerberg, vem aqui pro YouTube. A gente sabe que as Big Techs todas têm lá seus pecados e eles são muito grandes, mas aqui, pelo menos, o Desacato vai conseguir monetizar, vai conseguir autonomia financeira para poder fazer muita diferença na comunicação, até que nós tenhamos a nossa ferramenta digital para chegar na sua casa, no seu trabalho, quando você está indo para o trampo, ou para a universidade, ou para a escola, enfim, ou quando você está indo para a night. Todo canto o Desacato pode estar contigo, no bolso, aqui no YouTube. Então, se você está no Instagram, migra para o YouTube, que você vai nos ajudar um monte a, de fato, corromper os algoritmos que nos aprisionam. Então, bora lá conversar um pouquinho daquilo que são as zonas mortas. O que será que é isso, né? A gente ouviu falar muito sobre isso do desastre da Lagoa da Conceição. Mas eu vou trazer um pouco da origem desse tema e do que ele significa, não só para o ambiente, mas para a nossa sociedade e para as nossas economias. Então, se a Thalia conseguir mostrar para a gente, pessoal, como é que era o nosso planeta quando ele recebe a vida pela primeira vez. Esse planeta, de fato, criança, com 4 bilhões de anos atrás, galera, 4 bilhões de anos atrás, o planeta era púrpura. O planeta era púrpura, cor maravilhosa, mas diagnóstico de uma biodiversidade composta por bactérias. Bactérias que sim têm essa cor, e infelizmente essas bactérias, ou felizmente, enfim, resultado das nossas omissões e inações, essas bactérias estão todas no fundo da Lagoa da Conceição. E de lá para cá, por bilhões de anos, a vida se inventou e se reinventou, produzindo o oxigênio que o nosso planeta merece e precisa. Olha só, esse é o nosso planeta que a gente conhece. Esse planeta maravilhoso com múltiplas cores, tudo aquilo que você traz no imaginário, todas as cores da vida. Quando a gente anda por uma floresta, quando a gente mergulha num sistema de recifes, quando a gente vai lá para o piscinão na Barra da Lagoa, ou em qualquer outro lugar do nosso sistema. Esse planeta é lindo. É claro que a gente teve problemas com esse meteoro que caiu aí no nosso passado. Muitos meteoros caíram no passado. A gente conhece pelo menos 5 eventos de extinção em massa que de alguma forma estão relacionados com eventos como esse, né? Um meteorito grandão caiu no planeta e sim, produziu um monte de zonas mortas nos nossos mares ou oceano. Mas mais recentemente, esse planeta, de fato, ele vem produzindo zonas mortas por conta de algo que é novo na história evolutiva, por conta da poluição. A poluição surge na história do planeta nesse milésimo de segundo relativo, ou seja, surge há poucos milhares de anos. A gente pode ver a história de poluição, por exemplo, na Bíblia. Lembra lá quando, por exemplo, as maldições lá no Egito, as maldições do Egito, quando vieram as pragas e a cor do rio foi transformada em sangue. Pois é, aquilo ali a gente entende em ecologia histórica que é um evento muito antigo de poluição, já descrito e presente na cultura de povos que viviam ali naquela região do norte da África. Portanto, a poluição
um problema muito recente. Eu acabei de falar, pessoal, a vida no planeta está aí há bilhões de anos. Não é? O oxigênio que está nos nossos oceanos, está nos mares, está nas lagoas, Lagoa da Conceição, Lagoa Pequena, esse oxigênio que é fundamental para ter o peixinho, o caranguejinho, para ter eu, para ter você, esse oxigênio foi produzido por essa vida que, infelizmente, por conta da poluição, essa vida está acabando. E essa vida está acabando como eventos como esse que está aí. Está acabando com atitudes como a nossa, quando a gente se curva diante de malfeitores como aqueles que estão liderando Israel hoje. 39 milhões de toneladas de poluentes foram produzidos pela barbárie que está acontecendo na Palestina. E aí a gente começa a ver que sim, a poluição, tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com as tragédias que aconteceram, sim, lá na Palestina. Tem a ver com as tragédias que estão acontecendo aqui. Por exemplo, a todo momento, a água que está infiltrando das nossas fossas sépticas, por exemplo, estão deixando a Lagoa do Peri imprópria para o banho. A água que está infiltrando da lagoa de evapotranspiração, que a gente permitiu de alguma forma que se colocasse num parque lá nas dunas da Joaquina, sim, está infiltrando e acabando com a vida de um berçário maravilhoso que são os lençóis manezinhos, né? Aqueles ambientes de lagoas que acontecem só de vez em quando, mas são lagoas lindas e maravilhosas que guardam a vida, que abrigam uma diversidade extraordinária de invertebrados, peixinhos, plantinhas coloridas. E tudo isso está indo para o beleléu à medida que a gente deixa poluir. Então, é muito importante, pessoal, a gente lembrar que, poluição não faz parte desse planeta. Isso não é normal. Essa coisa de normalizar a poluição está fora de moda. É fundamental a gente chegar aqui e dizer o seguinte: temos um compromisso ético e moral entre eu, você, entre os coletivos que se agregam ao redor do desacato e que, de fato, fazem desse espaço algo emancipador. E esse compromisso é de não normalizar a barbaridade. Estamos combinados? E poluição não é normal, nem aqui, nem na China, em lugar nenhum nesse planeta. E isso que está acontecendo na nossa cidade, nesse último verão, centenas de praias impróprias por banho, isso é resultado das carências, das omissões daqueles que estão sentados nas cadeiras de prefeito, de vereador, por exemplo. E sim, é responsabilidade do senhor governador, o senhor diminutivo, ele tem responsabilidade, porque está na mão dele, por exemplo, fazer a gestão entre bacias hidrográficas, entre municípios e zelar pela saúde ambiental. A gente está exatamente nesse momento tocando uma disciplina do programa de pós-graduação em oceanografia. A gente tem ali 4 pesquisadores ou pesquisadoras maravilhosos que foram a campo e vislumbraram um pouquinho do que é esse processo de construção de zonas mortas. E a gente viu bem que sim, a poluição do entorno vai corroendo lentamente a saúde daquilo que é uma saúde humana. A saúde da Lagoa da Conceição, isso é algo que faz parte dos nossos cotidianos, não é? A gente vivenciou isso. Quando eu cheguei aqui em Floripa, a gente ia para a Lagoa e nadava com cavalo marinho. Se pergunte, você viu cavalo marinho nas últimas semanas, meses ou anos? Se pergunte, você teve coragem, por conta do cheiro, de mergulhar na Lagoa da Conceição? Então, essa é um questionamento fundamental, não é? É um questionamento fundamental, porque sem ele, nós não vamos, de fato, fazer a crítica emancipadora dos nossos contextos, dos nossos territórios, e poder curtir uma Lagoa da Conceição como nessa foto. De fato, sentir a Lagoa da Conceição em todas as suas dimensões. Nós não estamos falando aqui apenas daquilo que é o dado técnico, teórico do que é a saúde ambiental. A saúde ambiental é aquilo que nos dá prazer, nos faz felizes. Então, é isso que eu queria convidar você a pensar, refletir e, de fato, até se revoltar.
Porque não dá para a gente ficar tolerando a nossa lagoa poluída, as nossas lagoas poluídas, né? Os nossos rios poluídos, as nossas praias poluídas. 30% das praias poluídas, 40%, 20%, não importa, não pode ter nenhuma. Não pode ter nenhum. Eu queria agora dialogar com vocês. Vamos lá. Raulzito, tá ali. Temos aí comentários. Quem que tá nos acompanhando hoje, hein? Eu tô com a outra tela ocupada. Eu vi que a Lil está presente. Todas e todas são muito bem-vindas. É assim que a gente vai produzir. Isabel, muito bem-vinda, Isabel. Boa noite para você também. Então, coloque aqui seu comentário. Nos ajude a aquecer esse processo de discussão para a gente descobrir lá no final da nossa meia hora quem são as zonas mortas. Mas eu preciso que você me ajude a construir a live da semana que vem. Essa paradinha aqui é para lembrar você que sim, contribuir para o desacato. Vai lá e contribui. Vai lá e dá o seu joinha. Vai lá e passa esse link para os seus contatos, para chamar mais gente para essa discussão. Estamos combinados? Brigadão. E Raulzito vai chamando aí que a gente vai colocando a galera para discutir. Mas vamos lá. Nesse processo, a vida que se estruturou ao longo de bilhões de anos produziu essa pérola que vocês vão ver na imagem agora. Os fundos de mares, lagoas, rios, eles têm organismos, algas, plantas que produzem o oxigênio, fundamentais para peixinhos maravilhosos como esse. Fundamentais para que eu e você possamos, de fato, poder pescar, poder passear, poder ver coisa bonita, poder, de fato, se sentir vivo. É para isso que funciona esse processo virtuoso de produção de vida. Vida gera vida. Quando tem saúde, essa é a roda que gira, não é? Vida produz mais vida, que produz mais saúde para dar sustento à vida. E esse é um processo que, de fato, nos faz lembrar que esses sistemas têm milhares de milhões de anos. E é esse funcionamento, essa articulação sutil, essas interdependências inexoráveis é que produziu toda a beleza, todo o cheiro maravilhoso, tudo aquilo que a gente lembra com saudade dos mergulhos da Lagoa da Conceição. Tudo isso produzido por esse equilíbrio. Essas são gramas marinhas que ainda estão presentes em ambientes como Lagoa da Conceição. Essas plantinhas estão presentes nas dunas da Joaquina, nas lagoas, nos nossos lençóis manezinhos. Ou seja, a vida que produz a vida precisa de ambientes saudáveis. E esses ambientes saudáveis exportam saúde. E isso é fundamental. Ambientes saudáveis exportam saúde para a natureza, para a nossa sociedade e para todas as formas de vida. Agora a gente está chegando no horário do nosso break, não é não? No nosso break. Então eu vou esperar aqui o break, tá ali, a gente continua a nossa conversa. Pode ser? Bom, a Thalia tá me lembrando de saudar a galera do Instagram, que eu chamei para vir pro YouTube. Mas sim, pessoal que tá no Instagram, confere aí. Aí no Instagram eu sou Prof. Paulo Horta. Então me segue lá também. Esses conteúdos que a gente está colocando aqui, a gente colocou lá em grande medida. Os convites para vir para a live do Desacato, olha o Raulzito bravo comigo, para vir para essa nossa roda de conversa, estão lá também. Então, aparece aqui e a gente vai fazer esse processo crescer cada vez mais. Vamos para o intervalo agora? Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438.
Voltamos dos nossos intervalos, é sempre muito melhor. Mas, pessoal, sem mais delongas, a saúde que esses ambientes, de fato maravilhosos, exportam, elas estão encontrando cometas produzidos por nós, seres humanos. Cometas esses que produziram, estão produzindo e produzirão tragédias como a vivenciada na Lagoa da Conceição em 25 de janeiro de 2021. A imagem que vocês veem é um pouco de tragédia humana, um pouco de tragédia ambiental, um pouco de tragédia para as nossas economias. Essa é uma imagem das tristezas que estão relacionadas com a poluição. E ao mesmo tempo que a gente então polui, é fundamental lembrarmos que a gente está drenando a saúde dos ecossistemas. E sim, a gente está produzindo zonas mortas. Aquilo que causou a mortalidade de peixes que vivenciamos lá na tragédia de 21 de janeiro de 2020 é produto daquilo que nós, de fato, fomos cúmplices. De alguma forma, participamos, à medida que nós não cobramos, não exigimos daquele nosso governante de plantão, em 2021, da Câmara de Vereadores, a posição de tratar aquele momento com a urgência, com a emergência necessária. É fundamental que aquela experiência de 2021 não volte a acontecer, porque sim, ela produziu mortalidade de peixe, produziu um prejuízo econômico sem precedentes para a Lagoa da Conceição, assim como está acontecendo em tudo quanto é canto do nosso planeta. Infelizmente, o desastre que a gente vivenciou aqui em Floripa é algo que está rolando tudo quanto é canto. Aconteceu em Florianópolis de novo, só que nós não documentamos como deveríamos ter documentado. Nós, instituições, prefeitura, governo do estado, a própria universidade, de alguma forma se omitiu de documentar de maneira mais detalhada, com mais informações, os desastres do passado, como esse, né, do rompimento da lagoa de evapofiltração lá na Lagoa da Conceição, como os desastres que estão rolando, mas todos eles têm em comum algo que é produzir tragédia, morte, produzir aquilo que a gente chama de zonas mortas. E com isso eu quero caminhar um pouquinho para as imagens do resultado de zonas mortas, né? A Thali vai encontrar aí imagens de peixinhos mortos. Peixinhos mortos que estão na superfície, mas também estão debaixo d'água. Caranguejo, siri, conchinhas, o berbigão, tudo isso morreu quando nós, advertidamente, transformamos a Lagoa da Conceição em uma grande zona morta. A gente vê um linguado morto, um outro peixinho morto, enfim, para quem vivenciou aqueles dias, vivenciou a tristeza, o cheiro terrível da gente transformar um ambiente em zona morta. E é isso, e exatamente isso que a gente está fazendo com os lençóis Manezinho. A gente está bombeando, hoje nós estamos, estamos bombeando efluente de uma estação de tratamento de esgoto para lagoas que eram temporárias. Estamos perenizando lagoas, só que efluentes riquíssimos em nitrogênio, fósforo, riquíssimos em poluentes, inclusive com coliformes fecais, poluindo ambientes que guardavam vida e hoje guardam morte, como vocês veem nessas fotos. Então, é muito importante a gente entender que sim, esse é um problemão que é resultado da poluição. A Thali está mostrando para você um pouco das imagens dessas tragédias que são ambientais. Elas iniciam no meio ambiente. O peixe morrendo, é claro. Pessoal, Floripa tem uma lei maravilhosa. Para um pouco nessa imagem, essa anterior, Thali, essa do modelo teórico, dos gráficos. Mas eu quero lembrar com você o seguinte, que Floripa, a natureza é sujeito de direito e seria nossa obrigação preservarmos aquilo que são as florestas submersas, porque aqui, floresta é sujeito de direito.
E o que a gente observou na Lagoa da Conceição e o que a gente está observando hoje nos Lençóis Manezinhos é o contrário. As florestas, as algas que abrigam a vida estão perdendo para a poluição. Os peixinhos morreram, as algas morreram, enfim, a gente está vivenciando o colapso desses sistemas que produzem e mantêm o oxigênio nos mares, no oceano, nos rios, nos lagos. A gente está produzindo isso que nesse gráfico está mostrando aqui, pessoal, a anoxia, a carência do oxigênio, ambiente favorável para o desenvolvimento de bactérias que produzem gases à base de enxofre, que tem cheiro de ovo podre, transformando, portanto, ambientes que são berçários em necrotérios. Esse é o processo de construção das zonas mortas. Eu quero avançar com vocês adiante, então, para a gente ver como essa poluição crônica, por conta da falta de saneamento básico, por conta das tragédias que nós estamos produzindo, portanto, não são tragédias naturais, são tragédias resultado das omissões, das ações, da prevaricação de governos, prevaricação de prefeito, prevaricação de governador, de vereadores e de deputados. É disso que a gente está falando quando a gente vivencia tragédias como a eutrofização da Lagoa da Conceição, porque ela foi avisada que aconteceria se nada fizéssemos. Nada fizemos, ela aconteceu, morreram os peixes. Prejuízo para a comunidade, que não pôde pescar, não pôde comercializar, os restaurantes ficaram fechados, prejuízo de toda sorte, pessoas perderam o emprego. É isso que é o resultado da zona morta. Morre o ambiente, mas também morre cada vez mais a nossa sociedade e tudo aquilo que é necessário para nos mantermos organizados ao redor do pacto civilizatório. E à medida que nós produzimos zonas mortas, poluindo cronicamente os nossos ecossistemas, nós sim ameaçamos o pacto civilizatório e nos aproximamos da barbárie. Barbárie que tem sido advogada ou veiculada por palavras, meias palavras ou por gestos de Steve Bannon, de Elon Musk, enfim, de Trumps da vida. Toda essa lógica terrível do negacionismo, sim, está produzindo zonas mortas que não param de crescer no mundo. Esse é um mapa super real. Olha o litoral brasileiro. Zonas mortas estão quanto é canto. Isso tem muita ciência para documentar a zona morta também no Nordeste, por exemplo. Então, a gente está produzindo esse cenário de descaso que, claro, sai do nosso bairro, passa por nossas cidades, vai chegar, claro, lá na Câmara de Vereadores, com vereadores que não têm nenhum comprometimento comigo, contigo, conosco, com o coletivo, com aquilo que é o bem comum, com aquilo que é a saúde dos Lençóis Manezinhos, com a saúde da Lagoa da Conceição, que é esse ponto vermelho na América do Sul, uma zona morta conhecida mundialmente graças aos trabalhos da professora Alessandra Fonseca, minha colega na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas esse é um cenário de tragédia que ainda está na nossa mão resolver. A gente pode sim produzir políticas públicas que venham a produzir ambientes saudáveis. Mas a gente precisa primeiro reconhecer que nós temos muito que corrigir daquilo que nós já fizemos de errado. Zonas mortas que foram produzidas por poluição, que vem sim de tudo quanto é tipo de poluente, mas dominantemente vem dessa nossa poluição doméstica, do esgoto que não é devidamente tratado. Então, nós precisamos discutir inúmeras saídas para esse que é um problemão existencial, porque se nós matarmos nossos rios, lagos, e claro, se nós matarmos o oceano, matamos o planeta esse que nos abriga, planeta do qual nós dependemos. Então, pessoal, deu, né? Existem
muitas soluções, e soluções que vão gerar emprego e renda, vão gerar uma economia regenerativa, que vão nos salvar das zonas mortas. Nós podemos, por exemplo, produzir em biofábricas algas que vão melhorar a qualidade do saneamento, mas vão absorver poluentes, produzindo o oxigênio que o nosso oceano precisa, absorvendo dióxido de carbono, nos ajudando a combater a emergência climática. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reforçar, esse é um processo que vai produzir emprego e renda de qualidade, vai produzir muito emprego naquilo que a gente pode chamar de economia 4.0, ou nós podemos chamar isso de uma economia regenerativa e distributiva, a gente pode chamar isso de ecossocialismo, quando a gente pega dinheiro público e investe no bem coletivo. Isso está na nossa mão fazer. Mas esse é um processo que precisa começar ontem, um processo que precisa começar com estratégias, com políticas que vão nos ajudar a organizar o nosso território para que a gente tenha um espaço justo e saudável para nós, para as futuras gerações e para todas as formas de vida. Olha que legal, a Lil está trazendo um monte de notícia para a gente. Obrigado, Lil, muito bom ter você com a gente. Então, pessoal, faça parte desse processo. Venha construir o Ecoconsciência com a gente. O programa de hoje traz um pouquinho do problema, mas também um pouquinho da solução. Semana que vem eu vou estar em Garopaba, aonde a sociedade está discutindo alterações no plano diretor que ameaçam a vida de todo mundo naquela cidade, porque ameaçam a natureza. A gente vai ajudar a galera lá a discutir, sim, soluções alternativas para a gente fazer do nosso litoral um ambiente saudável, bonito, gostoso, para todas as formas de vida, hoje e sempre. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.